Ela é filha da terra, cantora, compositora e atriz. E atualmente é também terapeuta sonora. Vocês já sabem de quem eu estou falando? Não? Então vem comigo. Ela nasceu em 12 de janeiro de 72 em Sete Lagoas. De 91 a 93, estudou canto popular com Babaia. De 94 a 96, estudou canto lírico com Neide Ziviani. Em 2000, gravou com a comediante Gorete Milagres e Tino Gomes no CD Bailão da Filó. Em 2002, fez o filme Confronto Final com Jackson Antunes e Patrícia Novaes. Em 2003, estudou Teoria Alimentar na OMB. Em 2004, estudou teatro no grupo Galpão. De 2000 a 2005, trabalhou com a banda Boca de Matildes, com Marina Brito, sua irmã, e Mônica Horta, com músicas dos anos 70, 80, 90 e inéditas. Em 2005, estudou canto gospel com Marcos Pereira, em São Paulo. Em 2006 a 2011, foi backing do Eduardo Costa, gravou 4 CDs e 2 DVDs pela Universal e Sony Music. Participou de programas como Domingo Legal e Ratinho. Em 2008, estuda canto popular com Antônio, mesmo professor da Paula Fernandes. Em Sete Lagoas, participou do Festival Expressar 2012 com o tema Rei Leão. Em 2013, como cantora, bailarina e atriz, participou do espetáculo Minas em Mil Tons, FIAP, Vila Real, Portugal. 2013 a 2018, lecionou na Escola de Música Medley. Em 2015, foi preparadora do coral da Escola da Prefeitura de Sete Lagoas. Em 2016, preparadora vocal do IPEL, Crianças Especiais com Síndrome de Down. Em 2019, participou do projeto Auxilium. Como terapeuta, acupuntura e sonora, em 2016, estudou na Escola Neijing, BH, por 4 anos. Se formou em medicina tradicional chinesa, acupuntura e moxabustão. Isso. Em 2020, concluiu o curso de terapia sonora e desde então atende a esse chamado de ajuda e equilíbrio. Eu estou aqui com Gláucia Coutinho. Ei, prazer, Gláucia. Tudo prazer bem? recebê-la aqui. Igualmente, o prazer é meu. Conte sua história então para os nossos fãs, para os seus fãs. Nossa, é tanta história, né? Fique à vontade. Nossa, eu achei até que você fosse engasgar aí de tanta coisa que eu coloquei. Na verdade, deu trabalho para resumir. Deu trabalho. Tem muita coisa. Muita coisa. Grande história, né? Grande trajetória. Grande história, né? São 30 anos, né, de carreira como cantora. Mas, na verdade, Cláudson, eu não comecei como cantora. Eu comecei como bailarina. Sim. Então, meu sonho inicialmente era ser bailarina. E eu estudei no Expressar durante um bom tempo. E a música, ela sempre foi uma coisa muito forte na minha família. Tanto que o meu tio Chico, que já esteve aqui... Conheço todos, a vida inteira a gente ouvia meu tio tocando violão e eu me interessei pelo instrumento. Comecei a tocar cedo, violão grande, eu ficava lá tentando tocar, era bem legal. E... a dança sempre foi uma coisa bem forte também. E eu comecei a dançar no Expressar e sou muito grata a Jane, porque hoje, se eu sou uma cantora que tem disciplina, eu aprendi isso no Expressar, sabe? O Expressar trouxe para mim essa disciplina, né? Que é você não ser como uma grande parte dos músicos que não são disciplinados. Às vezes eles são maravilhosos, mas eles não têm disciplina com horário, não têm disciplina com ensaios. E a música, depois que eu fui bailarina, a música para mim sempre foi permeada de muito cuidado com isso, né? Inclusive, Gláucia, eu comparo o balé com o piano. Pela disciplina, né? Se eu fosse mulher, eu faria balé. Eu gosto muito. E sou muito grata a Jane do Expressar, porque... ela realmente foi a primeira pessoa que acreditou em mim como artista. Eu sempre falo isso nos meus shows também, no lançamento do meu CD, Clareia. Eu falei isso, que eu sou muito grata a Jane, porque ela realmente foi a primeira pessoa que acreditou em mim como artista. Eu acho que nem meu pai, nem minha mãe acreditavam nessa força que é ser um artista, né? Isso costuma acontecer, né? Com nós músicos. Com certeza, com certeza. Mas é impulso, né? Serve de impulso. Sim, com certeza. E depois, né? Depois disso, eu percebi o tanto que a música era forte também como cantora.
Mas inicialmente eu não trabalhei como cantora, eu fui para Belo Horizonte, mas não trabalhava como cantora. Mas, gente, a força que as coisas têm quando elas têm que acontecer é muito forte, né? E aí eu acabei começando a estudar na Babaia, e quando eu fui estudar na Babaia, teve um teste para uma banda. E eu não cantava nada internacional. E a banda só cantava música internacional. Sim. Era uma banda de música country. Sim. Country music. E eu nem sonhava em cantar nada em inglês. E aí eu fiz o teste, eram 8 cantoras. Eu fiz o teste, passei no teste. E tive que cantar, sei lá, 40, 50 músicas em inglês. Então, eu passei, assim, 2 meses em imersão para aprender a cantar essas músicas. Então, Imagino. Foi o primeiro grande desafio, em 1991, se eu não me engano, que foi quando eu comecei realmente a cantar profissionalmente, recebendo cachê. Mas canto a vida inteira, né? Acho que eu me lembro. Você cantava Mrs. Robinson? Isso. Sim, essa praia cantava I'm just a poor boy, thought my story is seldom told. Lembra que aquele a gente repertório ali de meio Simon Garfunkel, né? Isso. Lembro. E aí foi a primeira banda que eu cantei profissionalmente, né? Até nem coloquei aí, porque é tanta coisa e que eu nem coloquei. Realmente, mas foi a gente, primeira muita banda, coisa. né? Deu trabalho para sintetizar isso aqui. Tem muita história. Dá uns 20 podcasts, você pode ficar tranquilo. Muito legal. E aí depois, eu até, não sei se eu coloquei aí, mas assim, eu trabalhei com a minha irmã no início, depois trabalhei com o Marilton Borges, que é irmão do Lô Borges. A gente fez uma dupla. Que legal. Aí eu coloquei os trabalhos, assim, que eu considerei maiores, assim, Sim. que duraram mais tempo, né? Entendo. E foi muito legal. Eu aprendi muito como cantora. Ele é muito generoso como pianista e me ensinou muito como cantora. Sim. Né? Por exemplo, ele me ensinou como você encerrar uma música e arrancar aplausos. Porque às vezes as pessoas vão fazer uma música e na hora do final elas não se importam muito com o final. E o final, ele tem que ser emocionante. Então, ele me ensinou muito nisso. Porque a gente conseguia arrancar aplauso das pessoas, sempre fazendo a música encerrar no ápice, né? E não encerrar aquela música, assim, que encerra meio fade out, assim, que vai terminando devagarinho. É legal? É, em teatro. Mas quando você vai cantar para um público que está mais aceso, você tem que encerrar a música, né, com glamour. Olha entendeu? a dica aí, galera. Essa é uma dica de milhões, porque o Marilton Borges é muito bom nisso, muito mesmo. Glaucia, eu lembro de você cantando axé. Muitos anos. Na banda Brilho de Beleza. Isso, eu assisti você. Com cello. Isso, eu assisti você. Nem coloquei aí, olha pra você ver. Mas eu tô falando porque eu lembro, né? Eu lembro de você em vários trabalhos. Mas eu lembro, né, foi em 90, anos 90 por aí. Foi, anos né? 90. Eu te vi, assim, no trem elétrico, falei, olha, a Glaucia. Né? Como eu não te conhecia, eu falei, essa mulher é daqui de Sete Lagoas. Eu fiz muitos trabalhos, assim, em períodos curtos, né? Sim. Trabalhos que foram... tipo assim, 6 meses, 1 ano, e que eu nem coloquei, que é muita coisa. Sim. Bom, Glaucia, falando assim dos seus trabalhos expressivos, fala um pouco para nós da sua passagem como backing vocal do cantor Eduardo Costa, para o público aí do sertanejo. Conta um pouquinho da história. Sim, foi um trabalho bem legal, eu fiquei 5 anos como backing vocal do Eduardo Costa, e foram muitos aprendizados, muitos. Mas a gente que canta, a gente tem, assim, algo que nos move, né? Dentro da gente existe uma chama que chama você para a sua missão. Então, estando lá no Eduardo Costa, por um lado era muito legal, era um trabalho que pagava bem, era um trabalho que você tinha uma visibilidade muito boa, você conhece muita gente, mas aquele não era o meu trabalho, não era a minha missão, não era estar ali. Entendo. E eu sentia isso dentro da minha alma. E aí, chegou um momento que eu resolvi dar um tempo, né, de estrada, eu estava ficando muito cansada, já estava 5 anos, a gente fica muito sem dormir. Gente, ficar sem dormir é desafiador,
né? Imagino. E a gente, cada dia está num lugar, você não consegue ter uma relação de aterramento, de estar na sua casa, de estar na sua cama, porque você dorme dentro de um ônibus e dorme dentro de um avião. Então, é desafiador. E aí, quando eu saí do Eduardo Costa, eu sentia esse chamado dentro de mim, mas assim, eu não conseguia entender o que era, né? E aí, quando eu saí, eu tive assim, um momento em que eu fiquei um pouco perdida. Eu não sabia o que fazer, né? Porque você sai de um trabalho como esse, você nem é mais do trabalho, mas você também ainda não é outra coisa. Então, é um período de entre-safra, né? E aí, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, foi a época que eu comecei a estudar para ser preparadora vocal. Sim. E voltei a fazer as aulas de canto e comecei a trabalhar para ser preparadora vocal até entender o que ia acontecer. E é interessante que eu não tinha a veia de compor. Eu até então, eu não conseguia, né, estando lá com aquele ritmo de viagem alucinante, assim, eu não conseguia ter um momento assim que eu parasse para compor. E aí, eu sinto que nesse momento houve uma grande virada de chave na minha vida, porque eu senti que eu tive um pouco de depressão nessa transição, no sentido de não entender ainda o que era a minha missão. O que estava ressoando na minha alma, que gritava, mas eu não conseguia realmente ouvir, eu não conseguia parar para me entender. E aí aconteceu uma situação que eu estava num lugar e eu recebi uma carta. E aí, nessa carta, essa carta era uma carta psicografada, e nessa carta eu recebi um poema. E nesse poema falava qual que é a minha missão. E eu fiquei muito triste de estar naquele momento sem querer cantar, né? Eu estava querendo parar de cantar, eu estava querendo fazer outras coisas, mas por não conseguir entender qual que era a missão da minha alma. E aí eu recebo essa carta, e aí eu falei, nossa, gente, eu não posso fazer isso, eu estou sendo muito... Deixa eu ver se eu acho a palavra. Você me contou sobre isso. Te contei, né? E aí eu achei que eu estava sendo muito egoísta. A palavra é essa. Porque eu achava que eu podia parar de cantar. E a gente que vem com o dom, a gente tem que entender qual que é o propósito desse dom. E aí eu peguei e falei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma música. E aí eu peguei e fiquei, né, mentalizando de fazer a música, e começou a vir. Porque era um poema. Eu falei, eu vou transformar esse poema numa música. Nunca tinha feito música nenhuma, Cláudio, nada. E aí começou a vir uma melodia, e eu falei, nossa, na hora que eu chegar lá em casa, que eu pegar o violão, eu vou fazer essa música em Lá menor. Sei lá por quê. Veio essa vontade. Peguei e comecei a cantar a música, e fiz uma estrofe da música, mas sem o violão. Quando eu cheguei na minha casa, afinei o violão, na hora que eu dei o Lá menor, eu já estava cantando a música em Lá menor. Eu falei, uau, é a resposta que eu precisava, né, para eu, tipo, né, seguir adiante. Foi uma boa puxada de orelha, no bom sentido. Foi, gente, uma puxada de orelha, assim, né? Posso até falar um pedacinho da música? A música fala assim, aliás, o poema fala assim, canta, canta, flor de lis, e vai fazendo feliz corações que em meio à dor não percebem o amor e vão endurecendo no tempo. Canta, canta, beija-flor, vai levando o amor de coração em coração. Paz transforma em canção, levando ao sabor da brisa. E tem mais, né? Eu não gravei ela ainda, mas vou gravar. Quem sabe você faz o arranjo para eu gravar essa música, né? Então, foi uma música, assim, que realmente ela veio para coroar, né, a minha veia de compositora, que até então eu não tinha, né? E depois disso, aí eu encontrei o Nando. Sim. Em 2013, encontrei o Nando e a gente começou a fazer canções, a gente se encontrava periodicamente, semanalmente, para fazer música. Sim.
E aí, assim, a gente falava, vamos encontrar hoje, vamos ver se sai alguma coisa. Sempre saía, né? A gente sempre estava fazendo alguma música. E aí, um dia veio a coisa de gravar uma música, de fazer uma música para a Clara Nunes, que sempre foi assim... A Clara, eu sempre tive uma ligação muito forte com a Clara. Apesar, né, de não ter tido, assim, contato, porque quando ela desencarnou, eu era criança ainda, né? Mas sempre tive uma ligação muito forte com a obra dela, com as músicas, e tive a grata oportunidade de participar do Festival Clara Nunes ano passado. E aí foi super legal. Foi um momento bem importante para mim, assim, estar lá, né? E aí sorriso maravilhoso, né? Que ela tem nas fotos, assim. Sim, sorriso maravilhoso. Eu sou encantado com o sorriso dela, porque é um sorriso assim... Né? Tem um magnetismo, né? Muito grande. E aí eu e Nando fizemos a Clareia, que leva, né, o nome do nosso CD, né? Que a gente fez, que saiu na semana que começou a pandemia. Bem expressivo. E ano passado a gente conseguiu fazer o lançamento, né? Lá no... Saiu assim na última hora. Tipo... Isso, né? foi assim. Tipo assim... Ele chegou na semana que a pandemia chegou. Tipo assim, olha... Vai ter um porre, então tá aqui um engove. Mais ou menos assim, né? E eu já tinha marcado o lançamento, já tinha mandado fazer os ingressos, já estava com a banda... não estava tudo ensaiado, mas já estava começando a ensaiar com a banda, e aí tivemos que adiar. Sim. E aí acabamos adiando para o ano passado e fizemos lá no Teatro Precário. E foi, assim, um momento bem especial. Especial. Que bom. Muito bom. Gláucia, falando um pouquinho dessa sua passagem pelo Eduardo Costa, eu quero contar um caso aqui, porque para as pessoas terem assim ideia do que é essa coisa, às vezes assim, da fama, né, igual seu caso, que você esteve em grandes palcos, São Paulo, enfim, DVDs e tal. Teve um dia que eu fui num show com seu tio Chico, que teve aqui, né, no podcast passado, e aí eu tava com ele, entrei no palco, foi aqui em Sete Lagoas, na Expo aqui. Então, assim, eu estava só na lateral do palco e eu senti o que é a loucura do povo, né? Porque eu estava lá andando, passeando e gente me gritando, querendo que eu colocasse para cima do palco, gente subindo na torre do PA, aquela coisa. E eu vi uma coisa que eu comento isso com meus amigos, eu vi uma coisa muito bonita. Vocês estavam passando o som, né? Foi até aquela música Olhando Seus Olhos. E aí, claro, ele não estava lá ainda, vocês estavam passando a banda, e eu vi a Expo 7 inteira cantando com a banda passando o som. Eu achei muito bonito isso, né? Imagina, a cortina fechada, a banda passando o som e a Expo 7 inteira cantando. Eu já contei isso para vários amigos meus. Mas, quer dizer, é tudo muito grandioso, mas também eu diria que é um pouco perigoso, né? Porque foi isso que talvez que te trouxe, assim, reflexões, né? Na verdade, assim, o que mais me deixava reflexiva com relação a essa coisa da fama é você entender que a fama é do outro e não sua. E que você paga um preço na sua saúde por você não ter hora para comer, não ter hora para dormir. Você vive dentro de um ônibus, e aí eu tive problema de coluna, porque ficava horas e horas deitada, né, num banco de ônibus, e você entender que mesmo que o meu plantio seja só uma hortinha, mas eu preciso ter o meu plantio, né? E que isso é uma coisa seu passageira. Então, quando eu saí, eu já estava entrando assim, na década de 40 anos, né? Que agora eu tenho 51, eu já estava entrando nessa fase dos 40 anos, então assim, eu acho que para aguentar esse batido tem que ser pessoa mais nova. Tem que ser cantoras mais novas e que tenham outros ideais, né? Então, assim, eu não ia mais, por exemplo, depois dos 40 anos, ficar sujeitando a colocar saia muito curta, entendeu? Eu acho que a gente tem que entender o movimento da nossa vida. A gente entender o movimento da vida, né? Que tem coisas que já não fazem sentido mais para você. Sim. Então, assim, as roupas que eu usava não são as roupas que eu uso hoje, né? Então, hoje eu quero que as pessoas me enxerguem como uma pessoa que tem a idade que eu tenho. Eu tenho orgulho da idade que eu tenho. Eu não fico escondendo, né? Dá para perceber, eu tenho 51, dá para perceber, uma boa ideia.
Eu tenho 51 e eu fiz na época da pandemia uma transição, deixei meu cabelo natural, né, que eu pintava antes o cabelo, para que as pessoas pudessem realmente me conhecer como eu sou. E bonito, né, gente? Convenhamos. Obrigada. E aí as pessoas me conhecerem realmente como eu sou, e não como uma imagem que você viu lá no DVD. Nossa, ai meu Deus, não. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou uma pessoa normal, uma pessoa comum. Glaucia, e como você hoje trabalha com terapias, fala um pouquinho, porque eu conheço muito músico, você também, e a gente sabe que no meio musical, às vezes, tem algumas pessoas que estão um pouquinho perdidas, porque às vezes se confundem com essa coisa da fama, do grandioso, e a gente sabe, que, quer dizer, você sabe muito mais isso, porque você transitou, você viveu, passou por lá, pelo o andar de cima, vamos dizer assim, que a fama, ela é para alguns, porque tem um peso, tem uma responsabilidade e um preparo. Então, fala um pouquinho disso, porque eu sei que tem pessoas que às vezes ficam confusas na carreira por achar que nasceu, canta, tem que ser popstar. E nem sempre é assim. A gente pode ser feliz fazendo o nosso trabalho no nosso lugarzinho ali. E eu diria que você é pioneira nessa descoberta. A gente conversa sobre isso, né? Você se encontrou, né? Eu converso com você sobre isso e eu falo, eu estou querendo me encontrar. Mas fala um pouquinho disso para as pessoas, para os músicos, para os cantores, cantoras. Porque tem uma diferença entre fama e sucesso, né? O famoso, ele tem que estar sempre buscando algo para ele continuar famoso. O sucesso, eu acho que eu sou uma pessoa de sucesso. Sim. Sabe? Mesmo não sendo uma cantora famosa, eu acho que eu tenho sucesso. Faz o que gosta. Porque eu faço o que eu gosto. Eu tive coragem, né, de sair e de buscar outras coisas, de enfrentar uma depressão, sabe? De buscar, eu quero começar a compor, eu quero ver se eu tenho essa veia, né? Eu fiquei 2 meses para fazer a primeira música, né? E hoje em dia, como terapeuta sonora, eu crio a minha música em tempo real. Então, eu sinto o meu paciente, eu coloco ele na maca, sinto ele e faço uma música para ele na hora. Ela sai na hora. Então, eu não preciso ficar pensando na melhor frase, na mais bonita, naquela que vai fazer o sucesso. Então, assim, durante um tempo, claro, nós todos que somos artistas, que assistimos televisão, a gente está ali e fala, nossa, a Paula Fernandes, o Eduardo Costa, gente, eles pagam um preço que não é brincadeira, sabe? Você não poder ir a um shopping, você não poder ir na escolinha da sua filha para poder ver a apresentação dela do Dia dos Pais, do Dia das Mães, porque chega lá, não tem festa, não tem nada, as pessoas ficam em cima de você. Diversas vezes eu estava, por exemplo, a gente estava jantando no hotel e aí chegavam as pessoas e não deixava o Eduardo comer. Então, assim, é um preço, sabe, gente, que não é brincadeira. E por outro lado, o dinheiro, ele também é uma coisa assim, é uma energia. O dinheiro é uma energia. E se você ficar apegado ao dinheiro, apegado à fama, apegado a isso, nós precisamos entender que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui numa experiência no corpo, mas nós somos espíritos. E esse espírito, ele é eterno, o corpo não. Então, quando a pessoa fica muito apegada aos bens materiais, à fama e tudo, vocês imaginam o que é quando ela passa para o outro plano, quando ela desencarna? É muito desafiador. Ser difícil, né? Então, assim, tem os ônus e tem os bônus. Né? Hoje em dia, eu não ganho o que eu ganhava com Eduardo Costa, mas hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada e feliz com o que eu faço. Que bom. Né? Independente de valores financeiros, eu acredito muito mais em você estar em alinhamento com a sua missão. E eu vejo que as pessoas que mais têm depressão, síndrome do pânico, as pessoas que estão se sentindo sem estar no lugar, é como se elas estivessem assim, sem entender, como aconteceu comigo quando eu saí do Eduardo Costa, eu não conseguia saber onde eu estava inserida, qual lugar era o meu lugar. E
E eu vejo que tem Imagino. muitos artistas e muitos músicos hoje em dia que estão perdidos da mesma forma, né? E aí a gente tem um grande vazio dentro da gente. E eu tive esse vazio e eu posso dizer que eu consegui sanar esse vazio quando eu entendi o meu propósito de alma, que é cantar para curar a mim e aquele que estivesse perto de mim. E aí, na Escola Neijin, em BH, eu descobri isso. Porque quando eu estudei medicina chinesa, na verdade, eu vou te confessar que eu comecei a estudar porque eu tinha separado, né? Eu era casada com o André. E eu senti um vazio. Eu falei, gente, eu vou estudar. O André era o baterista Do Eduardo Costa banda, e isso. tocou com o Vitor e Léo também. E aí eu senti um grande vazio, porque eu fiquei sozinha com meus cachorrinhos, e aí eu falei, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu resolvi, uma amiga minha me falou, eu resolvi estudar medicina chinesa, e eu acho que foi assim, sem sombra de dúvidas, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi voltar a estudar. Porque lá na Escola Neijin eu entendi um outro propósito da música, porque lá tem muita música. Tudo lá tem música. Sim. Os tratamentos têm música, o almoço tem música, o café da manhã tem música, tudo tem música. E aí, estava até contando pro Evandro? Evandro, O Evandro. nosso editor de vídeo, nosso editor que tá de ali vídeo. do outro lado. Eu estava contando pro Evandro que a primeira vez que a minha professora chegou e falou assim, olha, tem um senhorzinho lá na maca 3, vai lá cantar para ele. Ele estava com as agulhas. E aí, eu cheguei lá e olhei pro senhorzinho e falei, o que eu vou cantar? Ela falou assim, o que vier na sua cabeça. Aí eu peguei e lembrei de uma música mais antiga e cantei a música antiga para ele. Ele adorou, ficou super feliz. E hoje em dia eu utilizo da mesma forma, só que eu crio na hora. Eu não canto músicas que eu ensaiei. Né? Eu pego os meus instrumentos, que eu já tenho os instrumentos que eu, né, já adquiri. Que inclusive você vai mostrar, né, daqui a pouquinho. Isso, eu vou mostrar um que está aqui, nós vamos fazer uma terapia sonora rapidinha. E aí, nessa coisa de trazer a música durante o tratamento, né, eu abro as sessões da acupuntura com a terapia sonora. Então, eu sempre faço uma música para a pessoa relaxar, para a pessoa já ir harmonizando, né? Então, aí eu já utilizo a música, que são as frequências, né? Hoje em dia eu trabalho, não é com a música somente. Sim. É aquela frequência que aquela pessoa está precisando para ela harmonizar os órgãos dela. Ondas, né? Isso. Que aí a gente pode depois fazer um podcast só para falar disso, porque é muito assunto que tem, né? E aí é legal. A gente pode fazer um pouquinho da terapia sonora. Então?
Fantástico, Gláucia. Eu estava acostumado a ver isso apenas no YouTube, através de vídeos, música celta, música indiana, música, enfim. Uhum. E agora ao vivo com esse instrumento. Qual o mesmo nome? Ele se chama tank drum. Ele drum. é um instrumento nacional e mineiro. Ele é feito pela MPS, que é Música para Sentir, que o Miguel ele é lá de Santo Antônio do Leite, fica pertinho de Ouro Preto. Sim. E esse tambor, ele tem uma coisa legal, posso pegar para te mostrar Claro. uma coisa? Essa parte de baixo dele são liquinhos, reciclado. Liquinhos? É aqueles Explica botijões de gás piquititinho, sim, chama sim. liquinho. Ele pega essa parte aqui e reutiliza e só coloca esse metal aqui, né? E aí ele vai fazendo os cortes com as afinações, mas é material reciclado, então ele recicla isso. E bem bonito, E né? bem bonito, e o som dele é lindo, né? Tem pessoas que tocam ele com a mão, mas Sim. eu não sou percussionista, então eu toco com a baquetinha. Isso aí. Acho mais legal. Gláucia, fala para nós agora um pouquinho sobre o seu CD Clareia. Então, o CD Clareia são 6 canções, e nessas 6 canções, uma canção não é autoral, ela é do Marcílio Rosa, que se chama Sete. Sim. Né? E as outras são todas composições minha e do Nando Teixeira. Né? E a gente fez aqui em Sete Lagoas, e foi um processo bem legal, assim, de gravar pela primeira vez, né? Eu acabei deixando bem mais tarde, assim, para eu poder gravar. Às vezes as pessoas falam, Gláucia, você canta tantos anos, por que você não fez um CD? Porque eu não conseguia encontrar músicas que realmente ressoassem para mim, que fossem uma verdade. Eu não queria olhar para o meu CD em 5 anos e falar, nossa, para que eu fui gravar essa música? Nossa, essa música não tem nada a ver comigo. Então, desde 2013 a gente compôs essas músicas e até hoje elas fazem sentido para mim. Então eu acho que era isso. Eu queria autenticidade, uma né? autenticidade, uma verdade, né? Que é isso que eu acho que o artista deve buscar e não só fazer para ter a fama, porque o público ele pode até comprar no primeiro momento aquilo ali, né? Mas se aquilo não for uma verdade sua, olha, não tem uma sustentabilidade ali, né? Daquele trabalho. E então é isso, a gente fez a Clareia, né, que é a música em homenagem à Clara. Vamos tocar daqui a pouquinho. Isso que a gente vai fazer, né? E são músicas bem legais, mas por enquanto só Clareia, que a gente fez um clipe lá na Serra. Sim. E ela já está Qual no nome Spotify. No YouTube? Gláucia Coutinho Clareia. Clareia. Aparece lá. E foi bem legal, foi assim, uma bela escolha, assim, do local, sabe? Porque ficou bem legal. Eu assisti, ficou bonito. Simples, mas ficou bem legal. Assistam lá, gente. Eu tenho certeza que vocês vão achar bem legal também. Sim. E Gláucia, fala para nós também do seu trabalho de terapia sonora. Isso. A terapia sonora, eu faço ela junto com a acupuntura e também faço só a sessão de terapia sonora, né? Terapia sonora ou sound healing, que é a cura pelo som, né? Então, eu vou utilizar para aquela pessoa, eu converso com ela antes, mas eu vou utilizar para aquela pessoa ali as frequências para poder harmonizar o corpo dela, né? Então, na verdade, tem uma história, né, que nós somos água, né? E foi feita uma pesquisa, um fotógrafo japonês e cientista, ele comprovou cientificamente que a vibração de uma fala, de uma oração e de uma música, ela altera a molécula de água. E como nós somos água, a música também a fala, uma oração, nós também recebemos essa frequência e podemos modificar as moléculas de água no nosso corpo. Então, nós podemos harmonizar o nosso corpo através da nossa água. Imagina. É super legal. Daí, a influência da lua também? Sim,
também, né? Dos elementos, de uma certa forma, Sim. né? O sol, a lua. Então, na minha terapia sonora, eu sempre coloco nas letras que vem, né? Eu sempre coloco os elementos da natureza, né? O sol, a lua, a terra, o ar, né? O vento, né? A água, o fogo. Então, esses elementos, eles não existem por acaso. Nós todos temos em nosso corpo, né? Os órgãos que são representados por esses elementos, né? Na medicina chinesa a gente estuda isso. Imagino. Bem Esse legal. conhecimento está todo aí, né? Bem legal, assim. Então, eu estava falando também com o Evandro hoje, né? Uma coisa que a gente precisa pensar é que nós somos pais e mães dos nossos sentimentos. Nós somos pais e mães do que nós emanamos para o outro. Então, se eu tenho raiva e eu estou emanando uma raiva de você, a primeira pessoa prejudicada sou eu, porque eu estou criando dentro do meu corpo, eu estou sujando a minha água, entendeu? Sim, antes de chegar a você. E se você tiver numa vibração super legal, eu posso ficar com raiva de você e você ficar numa boa, você nem entra na minha. E aí ela chega até você e volta para mim, porque eu não te afetei. Sabe? Entendo. Então, claro... Vibração. Né? Então, você vai vibrar e você vai sentir essa vibração de acordo com o que você está vibrando. Né? Então, imagine aí uma onda de rádio, por exemplo. Cada estação de rádio tem uma frequência, né? Então, se você for pegar, por exemplo, a 92.1, que é a Rádio Muzirama daqui de Sete Lagoas. Se você colocar 92.2, já começa a chiar. Já não é aquela frequência. Sim, a mesma coisa somos nós. Então, às vezes, eu tô numa frequência baixa e alguém faz uma terapia sonora, alguém canta uma música para mim, né? Alguém fala uma coisa bonita para mim e aquela vibração, ela muda. Porque afetou a minha água. Sim, entendo. Entende? Entendo. Então, é bem legal isso, né? A gente pensar nisso, a gente refletir sobre os nossos sentimentos, sobre o que nós estamos atraindo para o nosso campo, né? É bem legal. E isso está diretamente ligado ao seu trabalho, né? Está diretamente ligado ao meu trabalho. Esse conhecimento. Eu, na verdade, é um estudo, né? A terapia sonora é um estudo, porque da mesma forma que para você pode ser todos os instrumentos super prazerosos, de repente, se eu fizer para uma outra pessoa junto, né, você vai sentir de uma forma e o outro vai sentir de outra forma. Cada pessoa, ela vai receber de acordo com o que o corpo dela, a água dela, está preparada para receber. Você estava explicando aqui antes, né? Questão da vibração. Da vibração, né? Que nós temos uma escala de vibração que são os sentimentos que estão no nosso campo emocional. Nós temos um campo emocional que são as emoções que estão permeando a nossa vida. Então, vamos voltar, por exemplo, na época da pandemia. Qual que era a emoção que estava mais latente? Era o medo, não é? O medo, verdade. Então, você pode ver que muitas pessoas adoeceram e ficaram muito mal porque elas tinham muito medo. Verdade. Né? Então, o medo tem uma vibração baixa. Né? E tiveram pessoas que até pegaram Covid, mas elas estavam com a vibração maior, elas não sentiram nem que estavam. Elas nem adoeceram. Elas passaram pelo Covid sem adoecer. Então, é claro que tem a ver com o estado do corpo também, mas tem muito a ver também com as emoções. Com certeza, né? É forte, né? Forte. Então, a terapia sonora é isso. Mas esse conhecimento está aí, né? Hoje a gente não vive mais se curando apenas pela medicina alopática, né? Uhum. A internet, o seu trabalho, e aí na internet tem N pessoas que estão divulgando esse conhecimento, né? Sim. É importante a gente ir ao médico, é importante a gente tomar o remédio, principalmente quando a doença se instala no corpo. Sim. Né? Porque na medicina chinesa, eles trabalham muito para você não adoecer. O que você pode fazer para você não adoecer? Mas a partir do momento que você já adoeceu, que a doença já se instalou no seu corpo, aí você vai precisar tomar um remédio. Mas é sempre importante a gente buscar de onde veio aquela dor, de onde vem aquela doença. Porque senão eu vou trabalhar somente na consequência, que é a dor, que é a doença.
Então, é Buscar a importante causa achar emocional, a causa né? emocional Interna, exatamente. íntima. Né? Então, assim, eu estou ansioso. Por que eu estou ansioso? De onde que veio essa emoção de me dar uma ansiedade? Né? Eu estou estressado. O que na minha vida me estressa? Né? Eu tenho uma compulsão por algo. Por que eu estou tendo uma compulsão naquele momento? Né? O que me faz ter aquela compulsão? De onde que está vindo? A raiz de onde vem? Então, é importante a gente detectar isso, porque senão a pessoa só vai tratar a causa, mas a raiz não está sendo tratada. Então, se ela deixar de tomar aquele remédio, ela não vai conseguir ter um bom resultado, porque vai voltar ao que estava antes, né? Porque, digamos assim, a centelha, o vetor, não sei o termo adequado para dizer, ela continua trabalhando, gerando, sim, né? Sim. E aí a tendência é ter que aumentar a dose, porque chega um momento que o corpo acostuma com aquela medicação. E aí se você não conseguir sanar a causa, de onde, a raiz, aí você vai estar sempre aumentando a dose daquele remédio. Porque às vezes você precisa mudar um comportamento, às vezes você está infeliz num trabalho, você está triste com o casamento, você está, né, vivendo uma vida que não está te trazendo prazer. Né? E aí você vai adoecer algo no seu corpo. Né? Eu já tenho assim, dentro de mim, eu sinto quando não tem algo legal, porque eu tenho uma dor. Tem um lugar em mim que dói, que quando começa a doer eu falo, opa, preciso prestar atenção, o que está acontecendo? Até eu descobrir o que está acontecendo. Já é um sinalzinho. Já é um assim. sinalzinho, né? Que eu tinha desde a época do Eduardo Costa. Eu comecei a sentir essa dor na época, mas eu custei a entender que aquela dor era um sinal para que eu pudesse mudar alguma coisa. Eu precisava estar ali buscando algo novo para que eu pudesse me encontrar realmente. E isso, gente, não é fácil, mas é possível. Deixe então um possível. contato, Glaucia, do seu trabalho como Sim. terapia sonora. Isso, eu atendo lá no Jardim Arizona, na minha casa, eu tenho uma sala bem legal. E eu vou deixar o contato para vocês, é 31, WhatsApp, tá? Ok. 31 98323 1666. Posso deixar meu Instagram? Claro. Meu Instagram é @GlauciaCoutinhoTerapeuta e tem outro, @Glaucoach. Glaucoach eu coloco mais as coisas de cantora. E o Glaucia Coutinho Terapeuta sobre as terapias que eu faço. Ok. Glaucia, foi um prazer receber você aqui. Igualmente. É o segundo podcast gravado, né? Porque o primeiro foi do seu tio, Sim. o Chico da Viola. Bom, e vamos fechar então com... Clareia. Vamos lá. Vamos lá, eu espero que essa música possa trazer claridade para a vida de vocês. Clareia, meu amor, a vida, derrama as cores do amor, transforme na mais linda melodia todo pranto e toda dor. Siga firme adiante, não deixe se perder da luz. Perdoe toda maldade, assim como fez Jesus. Mas se o fardo é pesado, se a coragem lhe faltar, olha para o céu, erga suas mãos, grande é o poder do perdão. Me dê um sorriso, abra o coração, clareia toda a imensidão, clareia toda a imensidão, clareia toda a imensidão.
Se você gostou desse podcast, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Toda semana você vai conhecer a história de um artista aqui da nossa cidade e região. Fique conosco e até a próxima. Tchau!